A dor da disciplina sempre será menos do que a dor do arrependimento. Faça a sua escolha. É. É uma escolha que a gente faz todo dia. Todo dia a gente escolhe isso. E, infelizmente, eu vou me incluir nessa, que a gente está sempre deixando de fazer coisas que tem que fazer e perdendo o benefício daquilo. Você se propõe a ir pra academia, beleza. Aí você não vai. Aí você fica com aquilo na cabeça. Fica com aquilo na cabeça. Eu não fui, eu me propus, eu preciso fazer pela minha saúde. Eu preciso fazer exercício, preciso ir pra academia. Aí você não vai. Aí você tem a consequência de não ir, não fazer o exercício, ter a saúde afetada. E ainda fica com aquilo na cabeça de se sentir fracassado por não cumprir algo que você mesmo se propôs a fazer. Quando você vai lá e faz, você tem as dores físicas de ter feito a academia, que dói mesmo. Você tem o cansaço, você fica cansado, você às vezes fica sem um pouco de energia para fazer outra coisa que você queria fazer, mas você tem muito mais benefícios, né? E você não tem aquela frustração de não ter cumprido o que você se propôs. Você cumpriu e acho que o prazer de cumprir o que você queria fazer, fazer o que você queria fazer, sobrepõe essas dificuldades, né? Essas questões. Eu tenho muito disso no meu dia a dia, de me propor alguma coisa pra fazer naquele dia. Tô falando de coisas a curto prazo, não tô falando de coisas a médio e longo prazo, não. Tô falando de coisas que eu tenho que fazer naquele dia ali. Pô, sei lá, eu tenho que... Nossa, minha casa tá suja. Aí eu tenho que limpar ela. Aí eu não limpo. Putz, mas é tão bom ter a casa limpa. Só que aí eu por preguiça não limpei. Aí chega no outro dia, de novo. Aí eu demoro muitos dias pra fazer isso. Se eu tivesse feito no primeiro dia que eu tinha que fazer, eu resolvi o problema já, ia ter a casa limpa por muitos dias e não ia ter essa sensação de pequeno fracasso. Então são pequenos fracassos do dia a dia que faz a gente se sentir desse jeito. Por isso que é 1000 vezes melhor a gente ir lá e fazer. Agora vai falar isso pro seu cérebro. Vai falar isso pra sua cabeça que você tem que fazer, porque acaba que a gente só faz coisas que a gente tem uma consequência mais séria, né? E limpar a casa hoje, ou limpar a casa amanhã, ou limpar a casa depois de amanhã, qual que é a consequência disso? Quase nenhuma, né? Ter as coisas meio empoeiradas, aí depois você vai lá, limpa e pronto, acabou. Aí não tem muito estímulo pro seu cérebro pra ele fazer isso. É complicado. Ninguém irá bagunçar a sua casa se você não der as suas chaves. Isso não é sobre casa. Eu tô falando sobre limpar a casa aqui agora. E uma frase que, óbvio, que é uma metáfora, né? Não está falando sobre casa, está falando sobre você deixar que as pessoas entrem na sua intimidade. Deixar que as pessoas opinem sobre o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Deixar que as pessoas interfiram na energia, na sua energia, na energia que você espalha e recebe naquele dia. Você tá Você tá empolgado, por exemplo. Você acordou empolgado. Hoje eu tô empolgado pra trabalhar, hoje eu tô empolgado pra me exercitar. Hoje eu tô empolgado pra fazer o que eu tenho que fazer. Vou cumprir todas as minhas tarefas do meu dia com excelência. Daí você topa com uma pessoa completamente preguiçosa, completamente desanimada e completamente fora da sua energia que você está tendo naquele dia. O que acontece? Se você fica muito tempo perto dessa pessoa, ferrou. Ferrou, daqui a pouco você, eu vou deixar pra lá também. Aí volta pro mesmo anúncio, pro mesmo assunto que eu tava falando no começo. Você desanima total. Você desanima total de estar perto de uma pessoa desse jeito. E essa frase sobre você não dar as chaves da sua casa pra qualquer um é meio também uma questão de intimidade, que tem pessoas que acham que tem com você e que não tem. Por exemplo, eu posso dar 2 exemplos aqui. Na época de escola tinha um camarada lá, um moleque lá que ele tentava se enturmar comigo
E sabe aquela pessoa assim que você nem conhece ela, ela tá começando a... Ela tá enfiando na conversa que você tá tendo com seus amigos e tá querendo ter uma intimidade que não tem, né? E ela insiste até ter essa intimidade, beleza, foi isso que esse cara fez. Ele ficou tentando, forçando uma amizade ali, até que, beleza, até que, tudo bem, não, vou dar uma abertura pra esse cara, lá ele, dar abertura, lá ele pro Max. Vou, vou dar uma abertura pro cara, né, vamos ver se desenrola uma amizade nisso daí, esse cara é gente boa e tudo mais. E depois eu percebi que o objetivo do cara era só ele ter atenção, ele só queria ter a atenção dele. Ele não queria um amigo. Ele queria alguém para ser coadjuvante no protagonismo dele. Ele achava que ele era um protagonista de uma história onde ele queria ter pessoas ao redor dele. Por quê? Porque ele estava vendo que eu tinha minha turma ali, a gente conversava, a gente tinha nossos assuntos, nossa intimidade. Ele estava meio alheio àquilo ali. Ao invés dele entrar naquele ciclo e ser mais um, não, ele queria chamar a atenção para ele e que eu e os meus amigos a gente a gente entrasse na historinha que ele criou na cabeça dele. E depois que ele fez isso, né? Depois que ele fez isso, que a gente já tinha uma intimidade a mais, o que que ele fez? Ele me cortou. Do nada. Do nada o cara me cortou. Né? Do nada o cara parou de falar comigo, não quis mais saber. Então, assim, é bizarro. É bizarro. Tem gente que nasce precisando de atenção. Tem gente que tem uma ferida. Eu não sei se é um trauma, o que que é, mas tem uma ferida tão grande que ela precisa mostrar para os outros que ela é demais, que ela é o centro de tudo. Outro exemplo é um cara que na época que eu tocava em banda e tudo mais, e tava sempre, no mínimo, se eu tivesse em banda, pelo menos numa rodinha com os amigos tocando violão aqui, o outro trazia o violão também, um trazia um baixo, outro trazia um instrumento de percussão, um carrom e tudo mais. E aí, nessa época, o cara começou a falar que queria formar uma banda com a gente. E ele ficava insistindo da gente ensaiar, pra gente juntar, pra gente ensaiar, porque a banda vai acontecer, isso, aquilo, e vamos ensaiar. E vocês podem vir pra minha casa, eu vou pra casa de vocês, a gente vai compor, e a gente vai fazer um repertório e tudo mais, isso e aquilo. E cadê que o cara aparecia? Ele marcava, não aparecia. Marcava outro dia, não aparecia. Marcava de novo e não aparecia. Né? Até que ele fez isso na quinta, sexta, sétima, oitava vez. Eu perdi as contas, não lembro mais. Sei que foi ridículo. Eu larguei o cara de lado. Né? E aí ele começou a falar pros outros que a gente era muito amigo. Começou a puxar meu saco. Falar que não. A gente é irmão, a gente é amigo. Eu nunca vi essa amizade com ele. Nunca tive. Nunca reparei nisso. Porque o cara, ele vacilou comigo nesse sentido já de cara, já de começo. Pra você ter noção, uma das desculpas que ele deu é que tinha dormido. Ele marcou no final de semana, lá, não lembro se no sábado ou no domingo. Não, vamos ensaiar, tal. Na casa de um outro fulano da época. Cadê que o cara apareceu? A gente podia estar com a nossa família, a gente podia estar no nosso momento de lazer, descansando no final de semana, fazendo qualquer outra porra. O cara marcou, não apareceu e depois me mandou mensagem falando que tinha dormido e esqueceu. Ah, mas aí é um filho de uma puta mesmo, né? Aí é um filho de uma puta. Aí depois disso, não, até hoje, isso tem anos e anos. Até hoje o cara fala, não, que eu sou irmão do peito. É o cara mais falso que eu já conheci. Acha que é a estrela da cidade. Né? Se um dia isso aqui chegar nele, ele vai saber que é ele. Eu quero que se foda também. Porque é um cara que tem a síndrome do protagonista mais ainda do que o da história anterior que eu contei. E esse é mais ainda. Porque aí tá no meio musical e acha que é a estrela. Nossa, eu sou a estrela por tocar em bar e ganhar cachê de R$ 200. Ah, vai te lascar, meu. Nada contra quem faz isso. Tem um monte de gente boa, inclusive aqui, que eu conheço aqui na cidade, que faz isso. Que toca nos bar e ganha muito pouco. Mas muitos humildes, muita gente humilde que trabalha com isso. E faz por amor e por paixão. Não pra se achar a estrela, não pra diminuir os outros, porque essa situação do cara marcar comigo e não ir, eu me senti diminuído, a gente se sente diminuído. Ué, o cara não respeita o nosso tempo. E o tempo, nossa, ainda mais comigo. Eu sou uma pessoa que eu acho o meu tempo valiosíssimo. Meu tempo é valioso. Eu não quero perder ele dessa forma com gente que não dá valor a ele. Né? Então, esses foram alguns dos exemplos das pessoas que você não pode dar a chave da sua casa para ela. A chave da sua casa
É exatamente isso, é oferecer o seu tempo, é oferecer a sua amizade pra quem não merece, é pra quem não te respeita.